Olá, sejam bem-vindos ao programa Ciência Aberta. Hoje iniciamos a série de programas de 2019, trazendo debate um tema importantíssimo, o papel dos oceanos no equilíbrio do planeta, ecossistema que está sendo afetado pelas mudanças climáticas globais e a poluição. Lembrando que esse programa é um resultado de uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, com o jornal Folha de São Paulo. Todo mês você acompanha aqui, no Ciência Aberta, um tema de interesse público na área de ciência e tecnologia. Vamos começar com um vídeo de abertura para saber um pouco mais sobre esse formidável recurso natural. O papel dos oceanos como reguladores do clima global tem sido destacado por cientistas em todo o mundo. No entanto, esse formidável recurso natural, responsável também pela sustentação de complexas cadeias alimentares, encontra-se ameaçado pela ação humana. Os mecanismos de circulação de água e de transferência de energia térmica entre os hemisférios poderão sofrer muito com as mudanças climáticas. Uma das consequências seria a concentração de calor no Atlântico Sul e o resfriamento nas regiões costeiras dos países banhados pelo Atlântico Norte. Em função do derretimento parcial ou integral das calotas polares e das geleiras, a elevação do nível dos oceanos é outra consequência preocupante, ameaçando cidades, lavouras costeiras e fontes de água doce, podendo até levar à submersão de regiões hoje povoadas. No Brasil, a perda ou acúmulo de areia e lama já desfiguraram 60% dos 7.500 quilômetros do litoral. Cidades das áreas costeiras estão cada vez mais expostas a tempestades, ressacas, erosões e intrusões de água salgada. Não bastasse a mudança climática global, a poluição por plástico tornou-se outro importante fator de degradação dos oceanos. Além de garrafas PET, sacolas e embalagens de alimentos, os ambientes marinhos têm sido contaminados por microplásticos que afetam todos os ecossistemas. A consciência ambiental, modificando os hábitos individuais e atuando como instrumento coletivo de pressão sobre as políticas governamentais e as atividades das grandes empresas, é uma força capaz de deter e reverter esse processo. Para falar sobre oceanos ameaçados, temos conosco 3 especialistas no tema. Ilana Weiner, professora do Departamento de Oceanografia Física do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, USP. Michel Maíques, também do Instituto Oceanográfico da USP. E Cristiano Chiesi, professor associado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E na plateia nós temos hoje estudantes universitários dos cursos de Gestão Ambiental e Oceanografia da USP e estudantes do ensino médio da Escola Joana d'Arc, além de convidados da FAPESP. Obrigada a todos pela presença. Para entendermos o papel fundamental dos oceanos no equilíbrio do planeta, a primeira pergunta é: como os oceanos participam da regulação do clima global? Ilana, você pode? Sim, não, é um prazer, porque eu dou uma disciplina onde a gente começa exatamente com esse assunto, que os oceanos têm um papel fundamental em regular o clima do planeta. Como? Redistribuindo a energia que chega em excesso na região tropical e levando até as regiões polares, onde a gente tem um déficit de energia, de calor. Então, como é que isso funciona? O Sol, né, o nosso Sol, que é a fonte de energia para o planeta, está iluminando, está emitindo a radiação e calor, que chega muito nos trópicos, a gente acaba tendo um excesso, e nas regiões polares a gente acaba tendo um déficit. Então, os oceanos, e junto com a atmosfera, funcionam no sentido de redistribuir esse calor. Então, eles funcionam como um ar-condicionado do planeta, levando calor para as regiões que estão frias e trazendo de volta as correntes frias, o frio para onde está muito quente. Então, essa circulação é fundamental para a gente. Então, a circulação é, vamos dizer, o principal papel do oceano na regulação de clima? Sim, essa circulação, que é profunda, leva muito tempo, que está levando o excesso de calor para as regiões de déficit e trazendo de volta. E essa transferência de calor, ela tem consequências, Cristiano?
transferência de calor, principalmente no Oceano Atlântico, é um oceano único, ela se dá do Atlântico Sul para o Atlântico Norte. A quantidade de calor transportada é bastante grande, de 0,4 petawatts. E esse calor transportado do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, ele termina por aquecer, digamos assim, anomalamente as latitudes médias e altas do Atlântico Norte e retira calor do Atlântico Sul. Nós veremos que essa grande circulação no Atlântico está marcantemente ameaçada. A gente tem visto com frequência no noticiário, né, calotas polares, geleiras derretendo total ou parcialmente em função das mudanças climáticas. E esse derretimento, ele é algo que pode ser medido, ele é mensurável e tem variado nas últimas décadas? Pensa assim, a gente tem essa circulação, que é uma circulação que como se fosse uma correia, né? Então, você tem a circulação indo em direção dos trópicos, em direção das regiões polares, em média, e voltando das regiões polares para as regiões tropicais. Agora, como é que funciona? Quando chega lá nas regiões polares, a atmosfera, ela retira calor do oceano, você acaba tendo formação de gelo, e com essa formação de gelo, você acaba tendo o sal sendo desprendido, a água fica muito densa e vai até o fundo do oceano e você tem a corrente em direção contrária, que foi lá no fundo, fria, e voltando e subindo até a região tropical. Quando a gente tem o derretimento das geleiras, o que acontece? A gente tem um aporte de água doce, que é a água menos salina. Então, você não consegue mais formar essa água profunda e densa que você precisa para essa circulação continuar se movendo. Consequentemente, o oceano acaba sendo menos eficiente para redistribuir o calor. E esse é o grande problema. Quanto mais água doce, quanto mais aporte dessas geleiras forem para as regiões polares, onde elas estão, eu não estou falando das geleiras continentais, menos eficiente vai ser o oceano em redistribuir o excesso de calor da região tropical para os polos e vice-versa. Michel? Não, você perguntou também do nível dos oceanos, né? Sim, é possível medir variações no nível dos oceanos. Eu não falei disso. Na verdade, é possível medir para diferentes pontos da Terra, né? A altura dos oceanos, e isso tem sido acompanhado no globo inteiro, né? E é possível reconhecer, para esse período histórico, esses últimos, para o século XX, em algumas áreas, né, efetivamente uma subida do nível do mar, né, que a gente sempre considera uma subida relativa do nível do mar, porque, na verdade, nós temos outros fatores além do próprio derretimento das geleiras. Nós temos, inclusive, fatores dos continentes se movimentando, gerando um nível que é relativo, né? Mas, independente de qualquer coisa, existem medidas já de décadas ou talvez de século já que indicam uma subida do nível do mar efetiva, né? Quais são as evidências de que isso está acontecendo? Quer dizer, é medido e a gente tem evidências para acompanhar, e quais são as estimativas de que isso continue acontecendo? Olha, no último século, a elevação do nível do mar já atingiu 19 centímetros. A taxa de elevação dos últimos anos é de mais ou menos 3,2 milímetros por ano. O 5º relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que nós chamamos de IPCC, ele projeta, no melhor dos cenários, ou seja, o cenário mais otimista, de que em 2100 nós teremos no mínimo 30, no máximo 60 centímetros de elevação. Esse cenário, infelizmente, ele não será atingido. Nós não temos a menor chance de atingir esse cenário. Nós atingiremos algum cenário um pouco mais pessimista ou bastante mais pessimista. O cenário mais pessimista que esse mesmo 5º relatório trouxe indica uma elevação de 50 centímetros a 100 centímetros, 1 metro de elevação até o final desse século, chegando no final do século com uma taxa de elevação de 8 a 16 milímetros por ano, portanto, bastante superior aos 3,2 milímetros que nós temos hoje. Agora, é importante mencionar que, quando do fechamento desse 5º relatório, em 2013, a compreensão e a representação do degelo das calotas polares nesses modelos era muito incipiente, extremamente incipiente.
Outros modelos semi-empíricos, que não tentam simular cada um dos processos associados ao derretimento das calotas polares, indicam valores já bem mais altos, chegando a 1,6 metros de elevação ao final do século. Se não bastasse, alguns artigos muito recentes, 2018 e 2019, que serão contemplados no próximo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, tiveram uma outra abordagem. Falaram, olha, se nós estamos com tanta dificuldade de simular cada um dos processos associados à dinâmica dessas calotas de gelo, e de fato isso ainda é mal representado nos modelos, muito mal representado, então vamos tomar uma abordagem semi-empírica, uma abordagem distinta, na qual nós não vamos tentar simular cada um dos processos. E essa abordagem semi-empírica indica valores ainda superiores a 1,6 metros em 2100. Eu queria só aproveitar e então fazer uma provocação à plateia. A próxima vez que vocês forem à praia, cheguem no nível da água e olhem, não em direção ao mar, mas olhem em direção à terra e coloquem a vista de vocês para dentro do continente. E aí vocês terão uma ideia grosseira, né, qualitativa, da onde no próximo século, da onde em 2100 o nível do mar estará no lugar da praia em que vocês estiverem. Mas uma das questões que sempre se coloca é que grandes variações no nível dos oceanos não é novidade, né? Já aconteceram em diferentes épocas da história do planeta. Então, para a gente ter uma ideia de como que isso aconteceu, como era a linha costeira dos continentes banhados pelo Atlântico no final da última glaciação, por volta de 20 mil anos atrás? Tá, bom, então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que sim, o clima da Terra muda, e sim, o nível dos oceanos muda sempre, né? Para que vocês tenham uma ideia, 120 mil anos atrás, o nível do mar no litoral brasileiro estava numa altitude equivalente a 8 metros acima do nível atual. Então, se vocês saírem de São Paulo em direção ao litoral, é como se vocês chegassem no alto da Serra do Mar, olhassem lá embaixo e já praticamente vissem a praia, tá? Ou seja, toda a Baixada Santista estaria coberta de água. Por outro lado, no último máximo glacial, mais ou menos 20, 21 mil anos atrás, o nível do mar se encontrava 120 metros abaixo do nível atual. Então, se vocês fossem para o litoral, no caso, se vocês fossem em direção a Santos, vocês ainda teriam que andar 200 quilômetros para chegar à praia, né? E uma coisa que é importante, depois desse máximo glacial, o nível do mar subiu de novo, e em 5.600 anos atrás nós tivemos um outro nível do mar alto, no qual o nível do mar chegou a 4 metros acima do nível atual. Então, quer dizer, é uma dinâmica que engloba aí, nesse caso, alguma coisa entre o nível mais baixo e o nível mais alto, alguma coisa como 130 metros de variação vertical do nível do mar. No entanto, se você me permite claro, uma adição, uma confusão que nós temos que evitar é, então, o seguinte raciocínio. Ora, se o nível do mar variou tanto, e efetivamente variou, como o Michel explicou muito bem, no passado, em taxas de, no caso da última deglaciação, 12 milímetros por ano, porque ele subiu 120 metros em 10 mil anos, 11 mil anos mais ou menos, isso resulta em 12 milímetros por ano. Hoje nós temos 3,2, ou seja, no passado, entre 20 mil anos e 10 mil anos atrás, quando o homem tinha uma pegada ecológica muito pequena no planeta, o nível do mar subiu 12 milímetros por ano, o que aparentemente é muito, efetivamente é muito. Então, a conclusão que nós temos que evitar é a seguinte. Então nós não precisamos nos preocupar com uma elevação de 3,2 milímetros por ano, e mesmo devemos eventualmente atribuir esses 3,2 milímetros por ano a variabilidade natural, uma vez que a variação do último máximo glacial até o início do Holoceno foi decorrente dos processos naturais da Terra. Esse raciocínio está errado, porque naquele momento nós tínhamos processos atuando, processos muito bem conhecidos, a deglaciação estava acontecendo na Terra, né? Por isso, grande derretimento das calotas de gelo. E hoje nós não temos mais aqueles processos atuando, mas nós temos um outro processo atuando, que é emissões marcantes de gases de efeito estufa, que produzem aquecimento global e, por sua vez, derretem o que existe de calota de gelo. E eu acho que talvez um fator agravante é o fato de que hoje boa parte da população mundial vive muito próximo ao nível do mar, né? Quer dizer, isso é um fator agravante, né? Quer dizer, você tem
embora a taxa de subida seja menor, você vai afetar uma população que é muito maior, ordem de grandeza maior do que você afetou no último máximo glacial, com certeza. E tem mais do que isso. É uma questão de velocidade. É a taxa que esse aumento está ocorrendo que é muito rápida. Mesmo tendo, né, do último máximo da última interglaciação, as coisas tenham mudado relativamente rápido, nos últimos 30 anos, essa taxa de 3,1, 3,2 que o Cristiano comentou, isso é uma coisa que ocorre desde 1993. Em 1900, a taxa era 1,7, 2 milímetros. Então, a partir de um determinado ponto, a taxa de aumento começou a ser muito rápida, é exponencial. Então, o que está acontecendo é como se a gente pegasse um interruptor de luz e começasse a manter essas mudanças. Elas são muito rápidas. Mudanças sempre existiram, mas agora a gente está alimentando o sistema com os gases de estufa e as mudanças estão ocorrendo numa taxa que a gente não tem tempo de se adaptar. E, quer dizer, a gente falou das populações que moram na região costeira, mas também a elevação do nível dos oceanos também afeta outros ecossistemas e outros os regimes, por exemplo, de água doce. A área litorânea tem a questão da erosão, quer dizer, tem uma série de... Sim, quer dizer, a elevação do nível do mar, ela implica numa migração do oceano em direção à costa, né? E nesse processo de migração, você está deslocando todo o ambiente. Então, por exemplo, onde você não tinha água salgada, água salobra, você passa a ter, né, se você subir o nível do mar. Então, para uma pessoa que vive próximo ao litoral e tem um poço e se serve desse poço, se você deslocar, se você aumentar o nível do mar, você naturalmente está deslocando a água salobra para dentro do continente. Então, você vai, né, uma pessoa mais carente vai sofrer com isso. O problema da erosão é um problema geral, né? Muito embora a erosão não seja, depois a gente pode até falar sobre isso, a erosão está associada à subida do nível do mar, mas tem outras causas também. O estudo das mudanças climáticas é um dos maiores exemplos, né, da importância da ciência para a sociedade, né? A gente entender o que está acontecendo com o nosso planeta. No entanto, parte da sociedade ainda põe em dúvida, né, todo o conhecimento que já foi acumulado sobre esse assunto. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, divulgar a ciência, mostrar a importância, mostrar... A gente não está numa questão de evitar, essa mudança já está acontecendo. Nós já temos um aumento de 1,1 graus Celsius desde 1900 e a temperatura já aumentou. Então, é uma questão da gente tentar entender quais são os processos que estão mudando, tentar se adaptar e, na medida do possível, mitigar. Quer dizer, tentar evitar ou arrumar mecanismos de evitar. Tem um papel atuante dentro da sociedade para que isso não tenha consequências piores. É muito interessante olhar efetivamente para os argumentos de uma comunidade que é bastante reduzida no Brasil, mas que, de certa forma, nega as mudanças climáticas, a elevação do nível do mar e outras consequências das mudanças climáticas. Esses argumentos, eles não se sustentam, né? Então, quando a gente olha em detalhe para a argumentação trazida por essa pequena comunidade, nós não encontramos aí nenhuma razão que dê sustentação a esse discurso. Falar qualquer coisa é fácil. Agora, dar sustentação científica robusta, obviamente que é mais difícil. E, por outro lado, as evidências das mudanças climáticas são tão claras e tão robustas, baseadas em tantos dados, que não restam dúvidas para aquele leitor, para aquele avaliador atento, não restam dúvidas nesse aspecto. Posso só falar? Eu, assim, também falo para os meus alunos. Isso é uma questão de ciência, não é uma questão de fé. Ninguém questiona se a lei da gravidade existe ou se eu acredito. E a questão do clima, ou da mudança do clima, é determinística, é científica. Então, acabou, não tem discussão. A gente não tem que estar discutindo isso, porque não existe controvérsia. É ciência.
Michel? Só para completar uma coisa que a Ilana falou, é papel de todo mundo que está aqui, de todo mundo que está assistindo, ter essa consciência e agir como um agente multiplicador, né? Atuar como um agente multiplicador. Existe uma crise climática no planeta e a gente, não só o cientista, mas o estudante, o aluno do ensino médio, tem que ter consciência dessa crise climática e tem que atuar como um agente multiplicador dessa preocupação. Quer dizer, é uma preocupação, não é nossa, não é da gente, da universidade. É uma preocupação que tem que ser de cada um de nós, porque todos nós já sofremos os efeitos da mudança climática. E os oceanos nessa crise climática estão particularmente sofrendo Mas e são suscetíveis. Não são os únicos. Bom, tem muitas perguntas e muitas questões aí sobre os oceanos. No próximo bloco, a gente mergulha ainda mais nesse tema para falar de um aspecto pouco conhecido, que é essa redução da circulação das águas e os impactos dessa alteração em escalas global e regional. Voltamos em 2 minutos. Até já. Também devido às mudanças climáticas, a circulação de águas que leva calor do Atlântico Sul ao Atlântico Norte, como a gente viu no primeiro bloco, poderá diminuir quase pela metade, que também foi tema de uma reportagem da agência FAPESP. Então, minha primeira pergunta é, vocês poderiam nos dar uma ideia de quanto calor é transferido do Atlântico Sul para o Atlântico Norte? Cristiano, você tinha falado em 0,4 petawatts. Você pode explicar o que é isso? Sem dúvida. O 0,4 petawatts é uma quantidade enorme de calor. E eu vou dar um exemplo para tentar trazer esse número, deixar ele bastante palpável. A usina hidrelétrica de Itaipu produz 14 gigawatts, quando todas as turbinas estão funcionando. 14 gigawatts. 0,4 petawatts equivale a 285 mil usinas hidrelétricas de Itaipu. Então, por aí, nós conseguimos trazer de uma forma bastante palpável a dimensão do calor que é transportado por essa grande circulação no Oceano Atlântico, do Atlântico Sul para o Atlântico Norte. Note que a 30 graus norte, essa circulação ganha ainda mais calor, que é o calor que chega no Caribe, principalmente, e ali chega a 1,3 petawatts. Então, 3 vezes mais. Claro que aí já não é mais calor, entre aspas, roubado do Atlântico Sul, é calor do próprio Atlântico Norte. Mas então, por aí nós conseguimos ter uma ideia da importância desse processo no controle do clima global. Essa transferência ela é feita por meio de uma célula de revolvimento meridional? Exatamente. Você pode explicar como isso funciona? A célula de revolvimento, ela envolve a perda de calor de águas por parte de águas que já tem muita salinidade no Atlântico Norte, em altas latitudes, especificamente entre o Canadá e a Groenlândia, e entre a Groenlândia e a Noruega. Então, lá essas águas liberam muito calor para a atmosfera, ficam muito densas e afundam. Elas fluem para o sul, ao redor de 2.000 metros de profundidade, né? As águas superficiais, que estão fluindo para o Atlântico Norte, ocupam esse espaço, porque não pode ficar um vazio ali. E aí se estabelece uma célula que afunda nas altas latitudes do hemisfério norte, vem para o sul em profundidade e aflora ao redor da Antártica e em superfície flui para o Atlântico Norte. Essa circulação, qual vai ser a consequência da sua diminuição? A gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas talvez Ilana pudesse falar um pouquinho mais? Sim, não. O que acontece se essa circulação diminuir? Em termos gerais, lembra, novamente, a gente está redistribuindo calor. Se você deixa de redistribuir o calor, onde está frio, né, nas regiões polares ou mais perto das regiões polares, vai ficar mais frio. Onde está quente, vai ficar cada vez mais quente. Então, você vai ter essas regiões de intensificação de frio e de calor na região tropical. Você não redistribui mais o calor. É isso que acontece se essas células enfraquecerem.
aí isso vai ser um problema. Vai ficar quente em muitos lugares, vai ficar frio em outros lugares, mais perto das regiões polares, e você, inclusive, pode ter, até, o Cristiano me corrija se eu estiver errado, o estabelecimento até de uma nova era glacial, porque você não consegue mais trazer calor para onde você está formando o gelo. A diminuição do transporte de calor do hemisfério sul para o hemisfério norte, do Atlântico Sul para o Atlântico Norte especificamente, poderia, em teoria, como a Ilana mencionou, gerar temperaturas baixas nas altas latitudes do hemisfério norte, que, em teoria, levariam à formação de gelo. No entanto, com os altíssimos níveis, altíssimas concentrações de CO2 na atmosfera, como nós temos hoje, e previsão para as próximas décadas, para o próximo século, isso está absolutamente fora de cogitação. Isso não vai acontecer. A gente fala um pouco, quer dizer, tem um impacto ali local, né? Mas tem também, quer dizer, isso essas mudanças, elas afetam é uma mudança global. Então, quer dizer, como que isso, qual é o impacto disso, tanto regional quanto globalmente, Michel? Então, na verdade, o grande impacto global é talvez uma ampliação das diferenças, né? Então, isso pode ter consequências, por exemplo, e aí a Ilana me corrija, né? Isso pode ter consequências no regime dos ventos, por exemplo, intensificação de tempestades, né? Quer dizer, existem aspectos que estão relacionados a isso, que toda vez que você aumenta as diferenças nas latitudes, né, você vai acabar intensificando o regime de vento, gerando mais tempestades, e aí você vai ter problemas aí em escala local, né? Por exemplo, se você tiver um aumento de tempestades na região costeira, você passa a ter um problema local, né? Quer dizer, aí são fenômenos regionais, né? E os registros, não sei se há, mas assim, há registros, por exemplo, já no continente, né? Isso saiu para a cidade de São Paulo, já existe registro histórico de aumento de tempestades e essas coisas. Então, efetivamente, o que você vai aumentar, ao aumentar essas diferenças, tudo vai ficar mais Extremo. Você aumenta os extremos, exatamente. Uma pergunta que veio da plateia, do Paulo Marcelo, lá da IASH, ele pergunta da questão da interação não só do oceano, né, das diferentes partes do oceano, mas do oceano com a atmosfera. Quer dizer, o oceano está sempre em constante troca com a atmosfera. E com o avanço do aquecimento global, quais são os impactos nessa interação do oceano com a atmosfera? Bom, o oceano está sempre conspirando com a atmosfera quando a gente fala de questões climáticas, para redistribuir calor, para redistribuir chuvas. Quer dizer, a gente tem que pensar, o oceano ele é muito lento, ele se move muito lento, a atmosfera ela atua muito mais rapidamente. A formação de uma nuvem, em meia hora você forma uma nuvem. Chuvas elas se propagam, você pode ter chuvas em questões de dias ou semanas, enquanto que o oceano às vezes pode ter escalas de tempo de centenas a milhares de anos para se mover. Mas eles estão sempre conspirando juntos. Então, se a gente muda a redistribuição de calor, ou como o Michel falou, acentua as diferenças, o que a gente faz? A gente muda o transporte de umidade, a gente muda como a atmosfera está vendo aquele equilíbrio, aquela distribuição de temperatura no oceano e, consequentemente, vai mudar o impacto regional. Mudanças de chuvas, principalmente. Estima-se que essa redução na circulação dos oceanos ela venha provocar também um aumento na emissão de CO2. Correto? Sim, Ilana? Sim. Por quê? Quando o planeta diminui a intensidade dessa circulação, o Atlântico Sul, especificamente o hemisfério sul de uma maneira geral, acumula calor. 0,4 petawatts não são mais transportados para o hemisfério norte, eles ficam retidos no hemisfério sul. Isso empurra os cinturões climáticos, atmosféricos e oceânicos ao redor da Antártica a se aproximarem ainda mais da Antártica. O gradiente de temperatura meridional ali ao largo da Antártica fica mais íngreme. Isso fortalece os ventos, e esses ventos produzem mais ressurgência de águas profundas ao redor da Antártica. Essas águas são riquíssimas em nutrientes, o que por um lado é muito interessante, porque aumenta a produtividade primária,
por outro lado, traz muito CO2 que estava no fundo dos oceanos, e esse CO2 ele não é consumido ao redor da Antártica na sua totalidade, porque existe uma deficiência de ferro, porque a produtividade primária aumente ao redor da Antártica, e essa diferença de CO2 que não é utilizada pelos organismos que fazem fotossíntese é liberado para a atmosfera. Então, mais CO2 chegará à atmosfera por conta da diminuição da intensidade da célula de revolvimento meridional do Atlântico. Isso já foi observado no passado geológico e não é pequena. No passado geológico, nós já medimos mais de 20 ppm de elevação na concentração do CO2 na atmosfera terrestre, só por isso. E isso, por sua vez, também vai aumentar o aquecimento global. Quer dizer, então você... Sem dúvida, é um círculo vicioso. E a gente poderia voltar um pouco no que a gente começou a conversar no primeiro bloco, sobre como isso afeta especialmente os países costeiros, e o Brasil é um país essencialmente costeiro. Então, Michel... Bom, toda vez que, falando um pouco, vou falar de dois assuntos que eu considero importantes aí, né? Quer dizer, um é quando você tem um aumento, uma intensificação de ventos, ou uma intensificação das condições meteorológicas adversas, né? Você tem aumento de tempestades, né? E isso você tem, como nós temos uma boa parte da nossa população disposta na região costeira, né, e muitas vezes disposta de uma maneira não adequada, né, essas populações sofrem diretamente o efeito dessa intensificação de ressacas, de tempestades, né? Então esse é um aspecto importante. Falando em escala global, e aí pegando um pouco daquilo que foi falado no primeiro bloco, quando eu subo o nível do mar, existem no mundo alguns países, e são principalmente países com populações muito pobres, que vivem muito próximas do nível do mar, né? E quando você aumenta, né, quando você prevê uma subida aí de 1 metro, 1,5 metro de nível do mar, você elimina o local em que essas pessoas moram, né? Um dos países que potencialmente sofre mais com isso é um dos países mais populosos do mundo, chamado Bangladesh, né? E com uma perspectiva de subida de 1 metro, 1,5 metro, o que vai acontecer é que você vai obrigar a que milhões de pessoas se desloquem, né? E isso é um problema social, quer dizer, não é só um problema, não é um problema, vamos dizer, ambiental, mas imaginem milhões de pessoas sendo obrigadas ao longo do tempo, né, ao longo de um tempo, de décadas, sendo obrigadas a se deslocar, às vezes não tem nem mais lugar no país, é obrigada a migrar para outro país. Então, são problemas sociais gravíssimos, né, com uma coisa que a gente nunca pensou, né? A gente só pensa assim, e daí? Subir do nível do mar não vai ter mais praia. Não, mas você corre o risco de deslocar milhões de pessoas no mundo. E isso é um fato social muito grave em escala global. E já existem políticas definidas, né, de mitigação ou adaptação para as cidades costeiras? O Brasil, que é um país com uma concentração tão grande de população no litoral, ele está preparado para enfrentar essa situação? Olha, aí é o seguinte, existe um aspecto que é importante, né? É necessário uma política de Estado. Política de Estado não é política de governo, né? Quer dizer, política de Estado é alguma coisa que seja perene ao longo de décadas, né? Infelizmente, no Brasil, particularmente, a gente vive muito mais em função de políticas de governo que ficam mudando a cada 4 anos, isso em nível municipal, estadual e federal, o que é ruim, né? Então, por outro lado, existem países, né, que têm uma preocupação muito maior, têm políticas públicas mais desenvolvidas, né? Imagina um país como a Holanda, por exemplo, que está no nível do mar, né? Ela precisa ter uma preocupação sempre, né? Ela precisa estar sempre preocupada com a subida do nível do mar, né? Então, assim, existem alguns países que estão muito mais avançados nesses aspectos, e principalmente num aspecto que é muito importante que a gente não falou, que é da ocupação da linha de costa, né? Muitas vezes, e a gente vê muito caso no Brasil, que a linha de costa ela é ocupada de uma maneira desordenada, de uma maneira não adequada, né? Então, isso é um problema sério, né? Isso é um problema sério. Por quê? Porque uma má ocupação da linha de costa, dentro de um quadro de mudança climática,
vai trazer um agravamento de uma série de problemas sociais. Bom, Eu gostaria de mencionar um caso que é uma exceção à regra, mas que merece ser mencionado. É o caso de Santos, no litoral do estado de São Paulo. Santos foi foco de 2 ou 3 estudos muito recentes, financiados pela FAPESP, inclusive, no qual essa questão foi tratada amplamente. Foi tratada não apenas pelos pesquisadores, mas em conjunto com o poder público e com a sociedade civil. Veja que Santos hoje é uma exceção à regra, porque tem um plano de enfrentamento. Esse plano ainda não foi colocado em prática. Ele é muito recente, foi anunciado há 2 anos atrás, mas ele, se colocado em prática, vai efetivamente gerar condições um pouco menos difíceis, digamos assim, para as populações afetadas pela elevação do nível do mar e por outras questões associadas a mudanças climáticas nos oceanos. Veja que em Santos foi estimado por esse projeto que os prejuízos aos imóveis em 2100, com a subida do nível do mar de 60 centímetros, que é um valor que, sem dúvida, não será atingido. Nós atingiremos um valor muito mais alto do que isso. Seria de 1,3 bilhões de reais. E esses mesmos projetos estimaram que as medidas necessárias de adaptação oscilam entre 300 e 400 milhões de reais. Veja que adaptar é economicamente extremamente vantajoso. Agora, precisa ser feito, porque se não fizer, você vai pagar a conta em 2100. Bom, a ciência ela contribui muito, né, enfim, a produção de dados, né, e de entendimento desses mecanismos todos. E tem equipamentos permanentes, né, que existem para monitorar esses dados. E a gente tem, Ilana, equipamentos fundiados no Atlântico Sul que nos ajudam a acompanhar essa situação? Tem Atlântico Tropical. Na verdade, existem vários sistemas de monitoramento. A gente está muito longe da rede de observação atmosférica, que foi o que inspirou a rede de monitoramento nos oceanos, onde você tem estações meteorológicas. O planeta é coalhado de estações meteorológicas que estão transmitindo essa informação por satélites, que entram nos modelos de previsão de tempo que a gente consulta todo dia de manhã no nosso celular. Os oceanos são um pouquinho diferentes pela própria natureza, é difícil, você não consegue plantar estações. Não, você colocar uma boia fixa com uma estação meteorológica para cima e instrumentos oceanográficos embaixo é uma coisa custosa, depende de uma logística grande e e você tem que enfrentar problemas como vandalismo. Então, não adianta só colocar uma boia no Atlântico Tropical que está medindo os parâmetros oceano-atmosfera para a gente poder ter uma previsão marinha um pouco melhor. Você tem que se preocupar em manter esses instrumentos, você tem que se preocupar com a maresia, com a salinidade, mas existe. Não, é um alento. Existe uma rede que chama Pirata, no Atlântico Tropical e Sul. Ela tem uma forma de um Z invertido, ela vai pelo Equador, aí depois ela desce um pouquinho no Atlântico Sul do Leste, vai um pouquinho no Atlântico Norte e no Oeste. E essa rede foi inspirada em outra, no Pacífico Tropical, que é uma rede que chama TAO, Tropical Observing Array, no Pacífico, que nos dá a possibilidade de tentar prever El Niños. E El Niños é um fenômeno climático de interação oceano-atmosfera que tem um impacto global. Todo mundo já ouviu falar em El Niño, esse ano vai ser El Niño ou não, e isso implica em mais chuvas aqui, menos chuvas ali, e inspirado nessa rede de monitoramento, a gente estendeu isso para o Atlântico. Fora isso, existe agora uma outra rede que é super interessante, que chama Argo. São flutuadores. O que são esses flutuadores? Parece um míssil desse tamanho, mas eles têm lastro, você lança eles de um navio, eles estão medindo temperatura, condutividade, e eles afundam até uma profundidade que você determina, vão derivando, e nessa deriva, nas correntes, eles vão coletando dados de salinidade, temperatura, tem alguns que coletam até dados biológicos. Depois de um determinado tempo, normalmente uma semana, 10 dias, eles voltam para a superfície, transmitem isso por satélite e vão para os centros oceanográficos que agora estão começando a tentar fazer essa previsão nos moldes das previsões atmosféricas.
E tem também os navios, né? Quer dizer, não são os de monitoramento, mas são enfim, investigações mais pontuais. Michel, você pode contar um pouquinho sobre os... Na verdade, assim, talvez o Brasil não tenha a quantidade de navios oceanográficos que seria necessário em função do seu tamanho, né? Na Universidade de São Paulo, nós temos 2 navios, né? O Alfa Crucis, né? E o Alfa Delfine, né? O Alfa Crucis é um navio grande, são 64 metros de comprimento, e é usado mais para pesquisa oceânica, né? E, por exemplo, o Alfa Crucis ajuda, muitas vezes, em projetos ligados a mudanças climáticas, né? Então, instalação de boias no meio do oceano. Tem, inclusive, um projeto agora em andamento, financiado pela FAPESP, com colocação de boias, né? E o Alfa Crucis, como ele é um navio multiuso, então ele permite a gente obter dados não só para mudança climática, mas também para variações paleoclimáticas, né? Então a gente faz sondagens no fundo do oceano, tira uma coluna de sedimentos e a partir dessa coluna de sedimentos a gente extrai informações, seja biológicas, seja químicas, dos materiais, e aí a gente consegue reconstituir o clima, reconstituir a oceanografia. Isso o Cristiano pode falar muito melhor do que eu. E um aspecto que é importante, recente também, a gente encontrou em alguns trabalhos recentes também a bordo do Alfa Crucis, a gente encontrou fontes naturais de metano. Esse é um aspecto importante, porque o metano é um gás estufa, né? Mas que ele é produzido pela atividade industrial, né, de combustíveis, mas também é um gás que existe naturalmente no sedimento, né? Então, é importante você saber o quê? O que é natural e o que é gerado antrópico, né? Então, esse é um aspecto importante também, né? E além de outros estudos sobre poluição, sobre outros aspectos também. O Delfine, ele é um barco menor, tem uma capacidade menor e ele é mais destinado à área costeira, mas os dois são navios equipados para todo esse tipo de trabalho. Vou terminar. Um comentário rápido. Com base nessas sondagens coletadas por esse tipo de navio, nós reconstituímos, por exemplo, que no passado, no momento de interrupção dessa grande circulação do Atlântico, o aumento de temperatura na costa aqui do estado de São Paulo foi de 2 graus Celsius. Isso é bastante intenso. As chuvas no Nordeste aumentaram de maneira impressionante, fazendo com que a erosão na bacia, por exemplo, do rio Parnaíba, uma das principais bacias de drenagem do Nordeste do Brasil, a erosão fosse tão grande que a taxa de sedimentação ao largo dessa bacia ficou superior à taxa de sedimentação ao largo da bacia amazônica, bastante maior em tamanho. A gente vai terminar esse bloco com uma última pergunta da plateia, que é do Pedro Augusto Galo Silva, que pergunta qual seria, caso aconteça, o primeiro oceano a acabar no planeta. Da maneira que o mundo está, em quanto tempo a água dos oceanos pode acabar? Bom, a água dos oceanos... Eu tenho uma notícia boa, né? Não vai acabar, né? Na verdade, numa escala, oceanos, eles, entre aspas, desaparecem, né? Numa escala de tempo geológica, né? Nos processos de movimentação das placas tectônicas, né? Uma coisa, por exemplo, e aí não é uma bacia oceânica, né? Daqui a alguns milhões de anos, o Mediterrâneo vai desaparecer, por exemplo. Tá? Não é um oceano, é um mar, mas que ele vai desaparecer porque você tem a placa da África se deslocando contra a placa da Europa, né? Na verdade, o Mediterrâneo ele é a lembrança de um mar mais antigo, né? Mas, assim, os oceanos acabam... Primeiro que não é que vai acabar a água. Na verdade, eles acabam sendo comprimidos pela movimentação das placas tectônicas. Tá. Mas essa escala de tempo é uma escala longa. Não, são centenas de milhões de anos. Então, para 2100, o que nós temos que nos preocupar não é que a água vai acabar, mas que vai ter muita água nos oceanos, o nível do mar subindo. Bom, então vamos para mais um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre poluição marinha e tomada de consciência. Além do grande impacto causado pelas mudanças climáticas globais, outra ameaça aos oceanos é a poluição, especialmente por plásticos.
Os ambientes marinhos têm sido contaminados não apenas por garrafas PET, sacolas e embalagens de alimentos, mas também por microplásticos, resultantes da fragmentação dos pedaços maiores. Então, a primeira pergunta é, de onde vêm os microplásticos? Como eles são produzidos e como que eles vão parar no mar? Michel? Bom, microplástico é qualquer fragmento de plástico menor do que 5 milímetros, tá? E, na verdade, é o seguinte, não sei se você já foi... Bom, se todo mundo já foi à praia aqui, com certeza, uma das coisas, já viu a quantidade de plástico que as pessoas deixam no mar, certo? Mas, além disso, já se usou plástico para limpar porão de navio, o próprio lixo que é jogado em cidades que não têm infraestrutura, acaba indo para o mar, né? Plástico é um material muito leve, então ele acaba sendo transportado a grandes distâncias, né? Então, muitas vezes, acredito que vocês já devam ter ouvido falar de ilhas de plástico no oceano, certo? Hoje, se você chegar no meio do mar e passar uma rede, a quantidade de plástico que você vai pegar, de fragmento grande e de microplástico, é enorme. Então, assim, todos nós que já usamos plástico e não dispusemos esse plástico de maneira adequada, todos nós já contribuímos com plástico para o oceano. O Cristiano tem um número de quanto que a gente contribui por ano para esse plástico. A população global contribui com 8 milhões de toneladas por ano para os oceanos. Não quer dizer que é o consumo de plástico, quer dizer que é o que chega nos oceanos por ano. E é interessante pensar também que, além dos grandes objetos que podem se fragmentar e chegar no oceano formando microplástico, que é o que nós chamamos de microplástico secundário, existe o microplástico primário, que nós temos pouco conhecimento. Muitos cosméticos têm esférulas de microplástico. Vestimentas de tecido sintético, quando são lavadas, produzem fibras que vão para o sistema de tratamento de esgoto. O sistema de tratamento de esgoto dificilmente retém essas microfibras, que são compostos sintéticos, chamado microplástico, terminam nos oceanos. Pneus, quando rodam no asfalto e se desgastam, por isso que a gente, de tantos em tantos mil quilômetros, troca os pneus do carro e dos ônibus e dos caminhões, o desgaste produz fibras de microplástico. Todos esses materiais chegam até os oceanos de forma involuntária. Claro, ninguém vai despejar voluntariamente fibra de tecido sintético nos oceanos ou pellet de resina que é utilizado na produção de objetos de plástico. Mas águas pluviais, efluente e estação de tratamento de esgoto, descarte inadequado, termina por levar esses materiais até os oceanos. Então, vou emendar com uma pergunta da plateia, do Caio Santos, que pergunta: se retirar os canudos de lojas, restaurantes e sucos de caixinhas, irá adiantar? Não resolve o problema? Não resolve o problema. Mas se isso implicar num aumento da conscientização de que a gente precisa dar um tratamento adequado ao plástico, ajuda. E ajuda muito, né? Existem alguns países que, por exemplo, estão banindo o plástico dos mercados, né? Por quê? E muitas vezes por pressão da própria população. A população não quer mais usar plástico, porque sabe o quanto isso é danoso para a gente, ou para a fauna, ou para quem quer que seja. E existem espécies que são ameaçadas, né, que correm risco por conta da poluição por plásticos? Quer dizer, a gente tem visto vídeos e fotos de bichos com plástico dentro. E também riscos para a saúde humana, esses microplásticos? Por favor. Não pode responder. Essas fotos, elas são muito impactantes e elas nos auxiliam, né, à tomada de consciência. Muito importante isso. O primeiro passo é detectar o problema e conscientizar as pessoas do problema. Elas estão surtindo muito efeito nesse sentido, essas imagens. Agora, a ingestão de microplástico por parte de organismos marinhos ela é generalizada. Então, não existe uma espécie ou outra espécie particularmente que esteja sofrendo com isso. De maneira geral, todas as espécies na base da cadeia trófica dos oceanos estão sofrendo com isso. Não estão sofrendo apenas com as partículas de microplástico, estão sofrendo também com metais pesados e pesticidas que se aderem a essas partículas de microplástico e são ingeridas junto com o microplástico.
o ser humano, obviamente, que também sofre. Ele está no topo da cadeia alimentar e ele, obviamente, também sofre. Ele consome frutos do mar, ele consome pescado e tem uma chance aumentada, conforme a poluição de microplástico nos oceanos do planeta aumenta, de consumir mais microplásticos. E note que nós não estamos apenas preocupados com os metais pesados, com os agrotóxicos aderidos, mas sim com compostos aditivos colocados aos plásticos durante a sua fabricação para aumentar a sua durabilidade, para proteger contra raios ultravioleta, que esses são compostos sabidamente, alguns deles carcinogênicos, né? Afinal de contas, esses plásticos não foram feitos para ingestão humana, né? Então, obviamente que isso traz um risco adicional à saúde humana. Esse é um aspecto importante que o Cristiano citou, que é o seguinte: a gente está muito acostumado, todo mundo fica chocado quando vê uma tartaruga, uma ave, né? São os tais organismos carismáticos, né? Eu tenho até um colega que chama os fofulentos marinhos, né? Porque são os fofos, né? Mas, na verdade, eles são organismos de topo de cadeia, né? Se vocês forem numa praia, vocês têm uma série de organismos ali que interagem, por exemplo, com o fundo do mar, que estão ingerindo esses plásticos, esses microplásticos, e efetivamente estão absorvendo hidrocarbonetos, né, petróleo, estão absorvendo metais, estão absorvendo um monte de coisa. A gente só vê aquilo que dá aquele impacto visual, né? Mas, claro, se você olhar um poliqueta, primeiro que ele é feio, né? Então você vai olhar o poliqueta e vai falar, e eu com isso, né? Então, mas você tem que pensar que o poliqueta ele é importante porque ele ajuda a manter uma cadeia trófica lá. Então, não é porque ele é feio, né? Eu acho, né, que ele é menos importante, né? Quer dizer, você tem que se preocupar com a cadeia como um todo, né? E uma pergunta também da plateia, se existe uma forma de retirar essa quantidade de plástico do mar e eliminar, enfim, dar um outro destino a ele. Ilana, alguma ideia? Olha, eu acho que tem várias organizações não governamentais tentando fazer isso. É uma fonte de inovação grande. Vocês até podem pensar em maneiras de tentar retirar o lixo. Mas eu acho que o mais importante não é só retirar o lixo que já está lá, mas é tomar grandes iniciativas para que mais lixo não seja aportado para o mar, que é tentar fazer com que o seu supermercado não embale tudo em plástico. São grandes atitudes. É lógico que a gente, localmente, evitar o uso ajuda, mas como é que você pode lutar? Você quer comprar um tomate, uma verdura, vem embalado num plástico. A gente fica meio amarrado ao sistema. E volta a questão do canudinho. É um paliativo. É importante? Não, é importante dar um sinal de que um sinal falso de que está se fazendo alguma coisa que pode ser efetiva e não é. A gente está muito longe de evitar essa poluição toda. Mudando um pouquinho de tema, outro assunto que tem surgido bastante é sobre a acidificação dos oceanos, que os oceanos estão se tornando mais ácidos, né? Enfim, Ilana, acho que você podia nos explicar o que é isso, o que está acontecendo. Bom, quais as consequências? Assim, eu trabalho diretamente com o papel dos oceanos no clima. E quando a gente fala de acidificação, quer dizer, é o outro problema da mudança climática. Então, em vez de aumento de temperatura, a gente está tendo uma acidificação. O que acontece? Você tem todo esse excesso de CO2 na atmosfera que acaba se recombinando com a água do mar e tornando ela mais ácida. Então, você muda a acidez, você muda o pH da água, e isso acaba afetando todos os organismos que têm cálcio. Então, isso causa degeneração de comunidades de corais, ecossistemas, tudo que a gente precisa para viver dos oceanos, a biodiversidade, então acaba afetando. É um problema sério. Cristiano tem números. Além dos números que eu vou mencionar com prazer, é interessante pensar o seguinte, que 30 a 40% das emissões de gases de efeito estufa, fundamentalmente nesse caso CO2, emitidas pelo homem, é absorvida pelos oceanos. Então vejam como os oceanos desempenham têm um papel fundamental na atenuação do aquecimento global. É um favor que os oceanos, a gente poderia entender assim, fazem para nós. Agora, tem um efeito colateral a absorção do CO2, que é a dissociação do CO2. Primeiro ele forma ácido carbônico nas águas, depois ele dissocia em íon bicarbonato e H+. E pronto, é o H+, que diminui o pH.
No último século, o quinto relatório do IPCC nos traz os melhores números e diz que o caráter ácido dos oceanos no último século já aumentou, o caráter ácido aumentou em 30%. Até 2100, esse caráter ácido vai aumentar de 2 a 3 vezes, né, em relação ao pré-industrial. Então, esse caráter ácido ele não afeta só os organismos que precipitam uma carapaça, uma concha, né, uma concha que nós conhecemos, mas afeta, de uma maneira geral, toda a base da cadeia trófica nos oceanos. Sob pH mais ácido, esses organismos despendem mais energia nos seus processos metabólicos e, portanto, sobra menos energia para as suas atividades ontogenéticas normais. Ele cresce menos, ele se desenvolve menos. Ao se desenvolver menos, na base da cadeia trófica, nós estamos falando de organismos fotossintetizantes, eles fazem menos fotossíntese. Ao fazer menos fotossíntese, eles tiram menos CO2 da atmosfera. Ao tirar menos CO2 das águas, CO2 vem da atmosfera, ao tirar menos CO2 das águas, os oceanos absorvem menos CO2 ainda e, portanto, a concentração de CO2 na atmosfera aumenta ainda mais. A pergunta que você faz é se há uma maneira sustentável de usar os oceanos, que é uma pergunta difícil, porque ela é usada de muitas formas e ela é influenciada de muitas formas. Então, quer dizer, mas talvez seja qual seria o primeiro passo para cuidar um pouco melhor dos oceanos, se isso é possível? Parar de emitir gases estufa, exigir melhores transportes públicos, andar mais de bicicleta. Quer dizer, eu acho que a emissão, parar de emitir, vai ajudar muito. Seria o fator mais importante? Bom, é o que eu acho. Diminuir as emissões. E porque a gente tem falado muito, né, também tem saído bastante sobre efeitos diretos nos oceanos, nos impactos ambientais nos oceanos, de questões de mineração, exploração de petróleo no pré-sal, ou a busca de materiais que são importantes para indústrias, para as novas indústrias, né, a exploração de cobalto, por exemplo. E, quer dizer, toda exploração causa um efeito, mas essas causam mais impactos? Na verdade é o seguinte, eu não diria que uma exploração no oceano causa mais impacto. Toda atividade mineral, por definição, toda atividade de exploração mineral, por definição, causa impacto, né? Então isso é não existe nenhuma maneira de você tirar alguma coisa da crosta terrestre sem você causar impacto. Isso aí não dá, né? O que acaba acontecendo muitas vezes, então, por exemplo, vamos pegar o caso do cobalto ou dos nódulos, não sei o quê. Em primeiro lugar, isso se encontra a uma distância muito grande, normalmente se encontra uma distância muito grande dos centros de utilização. Então, o que acontece? Você tem que criar infraestrutura, você tem que desenvolver tecnologia, você tem que ter um planejamento da extração, da exploração, você tem que ter um cuidado ambiental em um ambiente que você não tem um acesso, muitas vezes, direto. A gente não vai lá a 600 metros de profundidade ou a 1.000 metros de profundidade e fazer a extração, né? Quer dizer, é uma coisa que é tecnologicamente ainda complicada, ambientalmente arriscada, eu diria, né? E outra, né? Existe um outro aspecto que também, por exemplo, toda vez que você sai do seu mar territorial, né? Do seu espaço, daquele espaço que lhe é permitido internacionalmente você explorar o oceano, seja recurso vivo ou não vivo, você tem que atender a regras de uma autoridade internacional, né? Então também não é para chegar e sair arrancando tudo, né? Mas de qualquer maneira, um aspecto que é importante é que existe já no mundo várias solicitações de países de mineração experimental no fundo dos oceanos. Isto é um risco? Sim, isso é um risco ambiental, isso é um risco porque a gente não tem pleno domínio dos processos que que ocorrem nesses fundos oceânicos. E lembrando que são o que a gente chama de recursos não renováveis. Então, é alguma coisa que você vai tirar e, eventualmente,
esse nódulo ele pode levar milhões de anos para se desenvolver de novo, né? O petróleo que a gente tira hoje é um petróleo que foi formado pela degradação de uma matéria orgânica que foi depositada há dezenas de milhões de anos. Então é um recurso que, se a gente tira uma vez, ano que vem não tem mais. A gente não está lá de volta para tirar, porque ele não existe mais. Se eu tirar todo o recurso, ele sumiu. Sim. Mas impacto ambiental, mineração, tudo mais, isso nos leva a uma pergunta que, enfim, que as pessoas têm, enfim, muita curiosidade de entender, é a gente pensar nos acidentes que teve em Mariana e agora, mais recentemente, em Brumadinho. Quer dizer, Mariana teve um impacto direto no oceano e Brumadinho a gente não sabe se vai ter o mesmo impacto ou não. Cristiano, você quer comentar? Sim. O caso de Mariana, que teve um impacto muito grande nos oceanos, ele já se encontra razoavelmente bem estudado. Ocorreu um monitoramento da chegada da pluma nos oceanos. Note que na primeira semana, na foz do Rio Doce, a taxa de sedimentação, quanto sedimento acumulou nessa uma semana, foi de 4 centímetros. Só para a gente ter uma ideia, na foz do Amazonas, a taxa de sedimentação média é de 1 centímetro por ano. Pensamos no tamanho da bacia amazônica, com os Andes contribuindo com muito sedimento, bacia enorme. 1 centímetro por ano é a taxa média de sedimentação ali. Rio Doce, uma bacia de drenagem muito menor, sem os Andes contribuindo com grande quantidade de sedimento, resultou numa taxa de sedimentação de 4 centímetros em uma semana. Foi muito sedimento que chegou até a foz. Obviamente que isso teve um impacto enorme no meio físico e no meio biótico, né? No meio biótico, a turbidez das águas foi tanto que os organismos fotossintetizantes, que é a base da cadeia trófica, não conseguiram mais ou não conseguiram absolutamente ou foram fortemente impedidos de fazer fotossíntese. Obviamente que isso minou a base da cadeia trófica. Claro que quando esse sedimento se depositou, passados alguns meses, eles voltaram a recolonizar aquela região e voltaram a fazer fotossíntese. Mas o impacto foi grande. 95% dos peixes pescados naquela região, a 20 quilômetros a sul e a norte da foz do Rio Doce, durante os primeiros 3 meses pós-chegada da pluma na foz, apresentaram níveis bastante acima dos permitidos de metais pesados, né? Que obviamente não é permitido o consumo de peixe com esse teor de metais pesados. Falamos aqui de chumbo, por exemplo, falamos aqui de cromo, manganês também, né? Então note que tanto o topo da coluna d'água foi afetado, como a base da cadeia trófica, como peixes que já estão mais para frente, bem mais para frente na cadeia trófica dos oceanos, mas também os organismos bentônicos, com a deposição de 4 centímetros de lama num evento episódico nesse caso, uma semana. Obviamente que esses organismos foram fortemente impactados também. Eu queria pegar a deixa do Cristiano e comentar sobre um aspecto muito importante. Se vocês pensarem onde fica Mariana, no interior de Minas Gerais, mas que gerou uma catástrofe que correu por toda a bacia e chegou no oceano, né? A gente precisa começar a entender que o planeta ele tem conexões, teleconexões, né? Eventualmente, coisas que acontecem no Oceano Pacífico, as explosões nucleares que aconteceram, os testes nucleares do Oceano Pacífico Sul, a gente consegue medir registro desses testes no Atlântico, né? Com o acidente de Fukushima, o acidente foi no Japão, você consegue medir níveis de radioatividade do outro lado nos Estados Unidos. Então, na verdade, quando a gente pensa nos oceanos, a gente tem que pensar numa relação muito forte com o continente. Alguma coisa que você faz no continente pode ter um efeito muito sério, muito severo no oceano. E vice-versa, obviamente, e vice-versa. Então, por exemplo, não é pelo fato da gente morar a 700 metros de altitude ou a 100 quilômetros do oceano que a gente está livre de algum impacto gerado no oceano. O Cristiano falou rapidamente que, passado um tempo, os sedimentos, né, baixaram e, pouco a pouco, foi se recolonizando. Se as mudanças negativas que vão sendo feitas, se elas são reversíveis e também um pouco que a Ilana já tinha respondido antes, mas eu faço a pergunta de novo, que as pessoas, né, como cidadãos, o que as pessoas podem fazer para cuidar melhor dos oceanos? Então, só retomo a pergunta anterior. Eu não quero ser alarmista.
Eu sou otimista, mas eu acho que quando a gente pensa que futuro que a gente quer, a gente tem que atuar para que esse futuro aconteça. Então, é possível reverter? Depende do que é reverter. A gente pode, talvez, tentar que as mudanças ocorram mais devagar. Existe uma inércia no sistema muito grande. Então, pode ser um objetivo que não seja possível reverter globalmente. Eu estou falando do ponto de vista global. A gente pode reverter o nível do mar? Quer dizer, num futuro próximo, eu acho que é impossível, mas a gente pode se adaptar e a gente pode atuar, o famoso logo, atuar localmente e ter um impacto global. E aí eu volto a repetir, usar transporte público, evitar plástico, tentar comprar coisas a granel em vez de já pré-embalados. Quer dizer, uma série de coisas que a gente ser menos carnívoro, ser mais vegano, vegetariano, quer dizer, procurar reforçar hábitos que sejam compatíveis com uma ideia de um ambiente melhor. Cristiano? Concordo com a Ilana, mas nós não podemos cair na armadilha de pensar que existe adaptação para tudo. Nós não podemos cair na armadilha de pensar que nada é irreversível. Estou me referindo às mudanças nos oceanos das quais nós tratamos nesse programa. Porque, dependendo da escala de tempo e dos recursos, não apenas financeiros, mas tecnológicos, e da vontade política e dos próprios cidadãos, na escala de tempo da vida humana, a maior parte desses processos não são reversíveis. Portanto, a minha sugestão é atuar fortemente para evitar que danos maiores sejam causados. Vale mencionar o seguinte, em relação ao nível do mar, se nós zerássemos as emissões de CO2 hoje, ainda por pelo menos 2 séculos, o nível do mar continuaria aumentando, e continuaria aumentando substancialmente, porque o nível que nós temos hoje não está em equilíbrio com a temperatura da atmosfera. Ele continuaria aumentando muito. Ou seja, essa questão é muito séria. Michel? Eu acho que obviamente, ninguém vai, do dia para a noite, abandonar os carros na rua, ninguém vai parar transporte aéreo, ninguém vai parar transporte marítimo, não é isso, Mas existem 2 coisas que são importantes. Uma é uma tomada de consciência individual e coletiva, esse é o único, não tem outro, Se isso aqui acabar, a gente acaba junto, então, uma tomada de consciência coletiva, de um respeito maior pelos oceanos e pelo planeta. E outro é usar tecnologia a nosso favor. A tecnologia é uma tecnologia como a Ilana falou, de meios de transporte menos poluentes. Quer dizer, existem várias coisas que podem ser feitas, se não para impedir, pelo menos para diminuir a taxa de crescimento. Hoje em dia, o nosso planeta é global. Hoje em dia tem uma série de questões ligadas aí a gente recebe influência de tudo, de todos os lugares. Os oceanos recebem influência de todos os lugares. Então, assim, a gente tem que usar tecnologia e a gente tem que ter consciência de que só tem esse, e que, como só tem esse, a gente tem que cuidar melhor. A gente não anda cuidando bem. Parar de emitir. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação dos 3 pesquisadores aqui presentes, da plateia e de quem assiste a essa conversa sobre um tema tão importante nos dias de hoje. Através da ciência, a gente já debateu aqui nesse mesmo canal diversos outros temas, como obesidade, depressão em jovens e adolescentes e os novos desafios das cidades. Estes e outros temas do Ciência Aberta você pode ver e rever na página do Ciência Aberta e nas nossas redes sociais. Em abril, Ciência Aberta continua aqui na FAPESP, trazendo mais um importante tema da ciência. Até lá!